A paz do Senhor, amada igreja. Se coloque de pé. Quem trouxe a espada do Senhor, abre em Salmos 125. Amém? A segurança daquele que confia em Deus. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como são os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão da iniquidade. Faze o bem ao Senhor aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, leva-los para o Senhor. Com os que praticam a maldade, e paz haverá sobre Israel. Aqui a palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor, que temem ao Senhor, que conhecem o Senhor, eles não vão se abalar, eles não se abalam pelas coisas que estão acontecendo. A sua fé, ela está firmada. Que nós possamos estar firmes na rocha, firmados em Jesus Cristo. Que a gente venha estar enraizado no Senhor. Esteja enraizado no Senhor. Não olhe para as tuas lutas, não olhe para as dificuldades. O Senhor, Ele ouve. O seu ouvido, ele não está surdo, meu irmão. O Senhor, Ele ouve a minha e a tua oração. Que a nossa fé, ela não seja abalada por esses tempos difíceis que estão acontecendo, mas que nós íamos nos colocar na presença do Senhor. É Ele que vai fazer grandes coisas na minha e na tua vida. Fecha os teus olhos nesta noite. Eleva os teus olhos para o Senhor, porque Ele está aqui neste lugar. Ele quer abrir, Ele quer fazer maravilhas na minha e na tua vida, meu irmão. Senhor, meu Deus e Pai, eu me coloco, Senhor, diante de Ti, Senhor, meu Pai. Tu sabes, Senhor, cada coração que chegou aqui, Senhor, angustiado, triste, Senhor Jesus. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, entra também neste lar, Senhor. Entra, Senhor, nessa casa, Senhor. Essa pessoa, meu Deus, muitas vezes, Senhor, que tem desanimado, Senhor, o seu coração, Senhor. Mas eu creio que o Senhor pode, Senhor, levantar, Senhor, meu Pai. Senhor, meu Deus, dá ordem, Senhor, aos teus anjos, Senhor, meu Pai. E faça, meu Deus, um mover, Senhor, neste lugar, Senhor, sobre essa vida, Senhor. Tira, Senhor, essa tristeza, Senhor, essa depressão, Senhor. Porque isso, meu Deus, não provém de Ti, Senhor, meu Pai. Quantas pessoas, meu Deus, estão perdendo, Senhor, as suas vidas, Senhor, meu Pai. Mas eu te peço, Senhor, dê, Senhor, ordem, Senhor, meu Pai. Entra, Senhor, naquela casa, Senhor, neste lar, faça um grande mover, Senhor, meu Pai. Entra, Senhor, na vida, meu Deus, do meu irmão, Senhor. Tu conheces, Senhor, aquilo que ele tem pedido, Senhor, aquilo que ele tem pensado, Senhor. Supre, Senhor, meu Deus, as nossas necessidades, Senhor, meu Pai. Não nos deixe, Senhor, faltar nada, Senhor, meu Pai. Aumenta, Senhor, meu Deus, a nossa fé, Senhor. Derrama, Senhor, deste amor que só o Senhor pode nos dar, meu Deus. Eu te agradeço, Senhor, meu Deus, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, Senhor, meu Pai. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, meu Pai. Obrigado, Senhor, por meu irmão que está, Senhor, aqui presente, Senhor Jesus. Oh, Senhor, meu Deus, ouve, Senhor, a sua oração, Senhor, meu Pai. Que ele não venha sair, Senhor, daqui da mesma forma que ele entrou, Senhor, mas que ele venha sair com a sua vitória, Senhor, nas tuas mãos. Amém. Aleluias. Ainda com seus olhos fechados, eleve o teu coração, o teu pensamento ao trono da graça do nosso Deus. Declararmos canções de amor, canções que exaltam o nome do nosso Pai, nosso Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, nós te queremos. Fecho os meus olhos, abro meu coração e falo ao Deus. Gestos de adoração, as palavras quase perdem o valor.
santo e doce amor por mim, constrange meu amor por ti, Jesus. No teu amor não existe medo, minha alma segura deseja prosseguir. Fecho os meus olhos, abro meu coração e falo ao teu. E com meus gestos de adoração, as palavras quase perdem o valor. No teu amor não existe medo, minha alma segura deseja prosseguir. E uma nova melodia flui do fundo, e ela expressa o meu prazer por tua presença. E eu sei que ela é fruto do teu amor por mim. A semente deste fruto é o meu amor por ti. Levante suas mãos, vamos declarar: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo, meu Senhor. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. De adoração, as palavras quase perdem o valor. No teu amor não existe medo, minha alma segura deseja prosseguir. Semente deste fruto é o meu amor por ti. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo, meu Senhor. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Declarei ele. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Tu és meu maior amor. Tu és meu maior amor. Tu és meu maior amor. Jesus, tu és meu maior amor. Tu és meu maior amor. Tu és meu maior amor. Tu és meu maior amor.
este fruto é o meu amor por ti. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Declare: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Aleluias. Nós te adoramos, Senhor, e declaramos, Pai, que necessitamos de Ti, Deus. Queremos mais do que o ar que respiramos, Jesus. Revela-te a nós, revela-te a Tua igreja, Jesus. Além do véu, eu quero estar, e o teu rosto quero contemplar. Seguro em teus braços, alegre vou, apaixonado por tua graça estou, sempre buscando muito mais de ti. Eu vou. O teu Espírito é um rio de amor, e quanto mais profundo eu puder mergulhar para os sonhos do teu coração desvendar, Senhor Jesus, eu irei. Além do véu, eu quero estar, e o teu rosto quero contemplar. Seguro em teus braços, alegre vou, apaixonado por tua graça estou, sempre buscando muito mais de ti. Eu vou. O teu Espírito é um rio de amor, e quanto mais profundo eu puder mergulhar para os sonhos do teu coração desvendar, Senhor Jesus, eu irei. E quanto mais profundo eu puder mergulhar para os sonhos do teu coração desvendar, Senhor Jesus, eu irei. Vamos declarar novamente. Além do véu, eu quero
Jesus, eu irei. E quanto mais profundo eu puder mergulhar para os sonhos do teu coração desvendar, Senhor Jesus, eu irei. Se na minha vida o som da tua voz, e eu te seguirei, Senhor Jesus, eu irei. Queremos, Senhor, sermos atraídos, Pai, para o lugar de descanso do Teu Espírito, Deus. Queremos ser atraídos, Senhor, para o Teu coração, Deus. Opera em nós, Senhor, o desejo, Senhor, de buscar a Tua face, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar teu assento. Aleluias, a graça e a paz a todos. Amém. Paz do Senhor, os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Amém. Aleluias. Estou alegre com Deus, uma vez mais, por poder estar compartilhando com os irmãos, como disse Paulo, né? Presente e pela internet para os irmãos. Fico feliz com Deus porque a boca de Deus não se calou nesses dias e o Senhor tem falado aos nossos corações. Amém. Eu glorifico ao Senhor. Semana passada, na quarta-feira, eu até compartilhei, eu acho, aqui na terça-feira, mas na quarta-feira Deus me deu uma visão ao término do culto lá em Farroupilha, e eu via na minha frente como se fosse um tacho de fazer chimia, né? Mas eu via como eu vi lá na Amazônia, no interior da Amazônia, como se estivesse sendo feito a farinha de mandioca. Eu via sendo derramado sobre aquele tacho uma grande quantidade de sementes. E eu olhei e falei, Deus, o que era isso? E aquela taxa, ele estava no fogo. Eu falei, o que tem a ver colocar semente ali para secar? Né? E o Senhor falava ao meu coração, me mostrava dessa maneira que o Senhor estaria multiplicando o tempo de colheita, porque a palavra de Deus diz que o Senhor é quem nos dá a semente, mas quando você vai trabalhar e processar essa semente para um tempo de colheita, é para trazer benefício para a nossa vida. E hoje uma irmã me mandou uma mensagem, dizendo assim, pastor, hoje eu tive uma visão com o Senhor, e eu via da mesma maneira como eu vi na quarta-feira, ela havia compartilhado comigo, a mesma visão ela teve hoje. E ela via um jarro de ouro sendo derramado óleo dentro de um bule, tipo esse de fazer café. E esse bule, o óleo que era derramado ali se transformava em vinho, e esse vinho era derramado sobre a minha vida, sobre a vida das pessoas que estavam ali perto conosco. Eu falei, glória a Deus, é um tempo onde que o Senhor está acrescentando, trazendo. E eu vim, ela disse que era derramado sobre as nossas vidas, e ele era também depositado dentro de barris, né? Eu falei, glória a Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus não pode dar o novo sem tirar o velho, não é verdade? Então olha para o teu irmão e diga assim, você precisa se desfazer do velho, porque senão o novo não vem. Amém? Deus não pode depositar nada de novo em odres velhos, diz a palavra do Senhor. E glória a Deus, porque poucos segundos antes daquela irmã
mandar mensagem para mim, falar comigo, eu estava ali anotando o que Deus estava falando comigo nessa tarde. Amém? Eu glorifico a Deus por causa disso. Amém? Eu quero falar nessa noite sobre qual é o impacto do Evangelho nas nossas vidas. Qual é o impacto do Evangelho na minha e na sua vida, no meio da sociedade. É verdade que a palavra de Deus, em nenhum momento você vai ver Deus, ou o próprio Senhor Jesus Cristo, ou até mesmo o Espírito Santo, não confrontando os nossos erros. Quando nós vamos para a casa de Deus e ouvimos a palavra de Deus, ela precisa nos confrontar. Fala para o teu irmão, evangelho sem confronto não é o de Deus. Porque se a palavra de Deus ela está te agradando, meu irmão, tem alguma coisa errada. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e ela está nos agradando, tem alguma coisa errada. Tem algum interesse. Jesus, todas as vezes que ele ministrava a palavra de Deus diz que os escribas, os fariseus, ficavam procurando uma forma de pegar Jesus ali, confrontando, fazendo armadilhas, né? Procurando, a Bíblia diz, procurando alguma maneira de poder acusá-lo, né? E você vê até mesmo Jesus ministrando, ele vira lá um determinado momento onde que ele fala uma coisa muito difícil, talvez a mensagem mais difícil que os discípulos ouviram de Jesus foi quando Jesus falou assim para a multidão, para os 70 e para os 12, disse assim, olha, verdadeiramente vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. Aquilo eles não aceitaram de jeito nenhum, porque eles entenderam no sentido literal, racional do homem. Quer dizer então que eu vou ter que comer, Jesus, a tua carne, fazer churrasquinho de você, ser canibal? Era isso que eles entenderam. Mas Jesus vira para os 12 e fala assim, ó, vocês também podem ir, se vocês não conseguem compreender, não conseguem receber esta mensagem, né? E a palavra de Deus diz que Pedro toma a frente e diz, Senhor, para onde nós iríamos? Porque só tu tens palavras de vida eterna. Preste bem atenção, palavras de vida eterna, ela confronta a nossa vida, porque ela faz com que nós venhamos nos desprender do erro, ela faz com que nós venhamos sermos livres da nossa zona de conforto. Estarmos deitados em berço esplêndido, como diz o hino nacional brasileiro, é muito bom, é agradável. Se alguém falar para você, se algum outro pregador, alguém trouxer uma mensagem dizendo que o pecado é ruim, ele está completamente enganado. Não conhece a palavra de Deus, porque o pecado é bom. O problema são as consequências do pecado, que trazem malefícios, talvez ali naquele momento para a pessoa, ou talvez pela eternidade. E eu quero ministrar sobre o teu coração nessa noite, algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração. Abre aí a sua Bíblia, no livro de Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 3, depois de 1ª, 2ª Tessalonicenses. 1 Timóteo, capítulo... eu falei 2ª, né? É 1 Timóteo, capítulo 4. Depois é 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, ô Jesus amado, é porque está escrito aqui, eu vou parar de olhar para a Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 4, fala de algo concernente aos nossos dias, o que se vivia na antiguidade, ali quando Paulo alerta o seu discípulo, o seu pastor, mentoreando ali a vida de Timóteo. Ele fala assim no versículo 1, mas o Espírito, quem que revelou isso para Paulo? Foi o homem? Foi o pregador? Foi a doutrina de alguma igreja? Não. Quem revelou? O Espírito. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, ou apostatarão da sua fé, dando ouvidos a quem? Espíritos enganadores. Isso significa que o engano
é uma das maiores armas de Satanás nos nossos dias. Vou te fazer uma pergunta. Alguém aqui gosta de ser enganado? Você gosta de ser enganado, meu irmão? Não, né? Quando você lá, não sei qual foi o ano, acho que 2003, 2004, votou num determinado presidente, você achou que ia dar tudo bem. Muitas pessoas votaram, muitas pessoas, estou dando um exemplo. Mas depois você descobriu que não era bem tudo aquilo. Muitas vezes nós investimos o nosso tempo, nosso coração, nosso empenho para coisas que aparentemente nos dá esperança de algo bom, de um futuro bom, de um final bom. Mas descobrimos que não passou de engano. Olhamos para o homem e descobrimos que fomos enganados. Isso é frustrante, não é verdade? Mas para mim, pior, eu estou falando de mim, pior é descobrir que eu mesmo me enganei. Porque eu descubro aquilo que Davi disse: enganoso é o coração do homem, por isso então eu guardo a sua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra Deus. Se o coração do homem é enganoso e faz com que a gente acredite em coisas, em filosofias, em doutrinas de homens, em doutrinas de espírito, Satanás, ele tem pelo menos aí a eternidade de experiência como enganador. Ele enganou Eva facilmente, trazendo principalmente uma verdade. Preste bem atenção, Jesus ele foi tentado também na própria palavra de Deus, na verdade, acerca da palavra de Deus. Porém, a palavra de Deus ela não entra em contradição. A palavra de Deus ela é imutável. A Bíblia diz que ela é divinamente inspirada por Deus. Ela é apta para redarguir, é apta para ensinar, para exortar. Significa que a palavra de Deus, ela é o manual, ela é a bússola ao qual nós devemos nos apoiar. E ainda assim, eu posso fazer dela o que eu quero. Porque eu posso pegar um texto e me enganar, interpretar ele errado. E dizer, foi Deus que disse, foi Deus que falou, foi Deus que liberou. Sabe o que eu e minha esposa costumeiramente fizemos quando a gente tem um propósito em Deus, a gente quer fazer algo voltado para a nossa família, o nosso ministério? Nós, além de orarmos, pedimos para que Deus confirme na palavra e use a boca de um profeta que não nos conhece. Não que nós não venhamos a não crer quando Deus fala, mas é porque nós queremos ter a certeza e anular a possibilidade de nos enganarmos a nós mesmos. Entende? Então todas as vezes que Deus fala algo comigo, eu peço, Deus me confirma, me fala isso, aquilo. Não porque eu não creio, mas é porque eu quero anular toda e qualquer possibilidade de engano na minha vida. Pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ele descobrir que passou tantos anos enganado. Por exemplo, você pega um animal lá no curral, pega uma vaca, põe ela na cordinha, traz ela. Eu vejo meu sogro, quando ele tinha as vacas dele, ele pegava a vaca e amarrava ali e chegava num capinzinho ali, com a cordinha e só enrolava. E a vaca ficava ali. Ela estava presa? Não. Mas a vaca olhava para aquela corda amarrada ali e ela entendia que ela estava presa e não saía dali. A não ser que acontecesse outra coisa. Mas quando ela descobria que estava solta, ela ia embora. Mas preste bem atenção. Nós estamos vivendo dias onde que o povo de Deus ele está assim, aprisionado, mas não consegue ver, não consegue identificar, entender todas essas coisas, principalmente no que diz respeito à palavra de Deus. E aí Paulo começa a declarar, porque nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, ouvindo, dando crédito, recebendo espíritos, doutrinas de espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras. Agora, esses homens, eles não estão só mais dizendo a verdade e não vivendo, agora eles estão de fato falando mentiras. Coisas que Jesus não falou, coisas que a palavra de Deus não disse. Certa vez,
nós discutíamos uma coisa que é certo, que é bom, acerca da lei moral do homem. E aí o pai de um jovem disse assim: está escrito na Bíblia. E aí o jovem que era pastor disse assim: não, não está escrito. E ele respondeu: mas deveria estar, porque é certo. Então muitas vezes, só porque uma coisa é correta, ainda assim não significa a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque mesmo que as coisas de Deus sejam boas, sejam verdades, pode não ser para você naquele momento. Pode não ser para nós. Eu poderia pegar a Bíblia e abrir e escolher. Eu sei onde que tem muitas coisas que poderia trazer para o meu benefício. Eu poderia usar da palavra de Deus para me fundamentar naquilo que eu quero fazer. Um dia estava eu entrando numa reunião, num culto de oração na nossa igreja lá em Brasília, onde ali só tinha líderes, a igreja não estava muito cheia. E quando eu entrei, eu passei pela lateral, fui lá atrás deixar algumas coisas, e quando eu estava passando, eu ouvi o Espírito Santo falando comigo: ei, presta atenção. E tinha uma moça sentada, lendo a Bíblia. E quando eu olhei para ela, aquelas cadeiras se multiplicaram de pessoas, de gente sentada naquelas cadeiras. E aí eu parei, fiquei olhando e olhando para aquela mulher, e eu olhei, ela estava com a Bíblia aberta. E eu pensei que era algo relacionado a ela, mas não era, era algo relacionado à igreja. Eu não sei te dizer até hoje se foi igreja local ou se como igreja num todo. E quando eu olhei para a Bíblia, não estava escrito letras. Estavam figuras, desenhos, imagens. E quando eu parei e comecei a observar aquela imagem do que estava naquela Bíblia, lá eu via dinheiro, lá eu via carros, eu via casas, eu via homens e via mulheres, via roupas, via tantas coisas, menos o Evangelho de Deus. Aí o Espírito, eu perguntei: Deus, o que é isso? O Espírito falou no meu coração bem assim: as pessoas estão buscando na palavra de Deus aquilo que elas desejam no seu coração. Aí eu falei: Senhor, mas em nenhum momento eu via Cristo. Então as pessoas estão com o hábito de vir a Deus para buscar as coisas que são necessárias para o dia a dia. Isso não é errado, desde que Deus esteja em primeiro lugar. E se você entender que se Deus está em primeiro lugar, queridos, Deus se revela a você e você vai sentir a necessidade de não pedir, porque você já sabe que tem. Então preste bem atenção. Versículo 2: pela hipocrisia dos homens que falam mentiras. São tantas as teologias que existem hoje, que as pessoas são levadas por qualquer vento de doutrina. Se alguém hoje chegar e dizer assim: a Bíblia diz que Jesus levou sobre si todos os seus pecados, todas as suas enfermidades, todas as suas dores. Quando ele morreu na cruz e ressuscitou, isso se concretizou, sim ou não? Então a partir de hoje não existe mais pecado. Porque Jesus, afinal de contas, levou. Sim ou não? Sim ou não? É o que a nossa razão diz. É o que a lógica diz. E pasmem vocês, existem, não é longe não, no Brasil, religiões, igrejas, pseudo-cristãs, que pregam isso. Eu não peco mais. Se eu pecar, Jesus já levou todo o meu pecado. Então eu posso continuar na prática, vivendo aquilo que eu vivi antes. Eu não preciso mais mudar o meu caráter. Eu não preciso mais transformar a minha essência. Porque afinal de contas, Jesus me salvou assim. Mas preste bem atenção à sutileza de como que isso é distorcido na sua essência. Jesus salvou, a Bíblia diz que a salvação é de graça para nós, mas custou algo muito caro para Deus e para Cristo. Porém, Jesus nos chamou como nós estamos, mas devemos abandonar uma vida de prática de pecado. Se pecarmos, nós temos um advogado. Não significa que nós precisamos continuar na vida de pecado, mas existem doutrinas de homens que falam assim, inspirados não sei por quem, porque de Deus não vem isso, mas esse e outros são tantos motivos pelo qual as pessoas estão abandonando a fé, porque elas estão saturadas
Dentre outras teologias, existe a teologia aí da cura, a teologia do milagre, a teologia da prosperidade, a teologia do não sei o quê, teologia e teologia e teologias. Porque no final das contas, a essência que é Cristo é deixada de lado, porque tudo é atribuído para as nossas vontades, os nossos desejos. Olha só, o versículo 2 continua, né? Pela hipocrisia, significa que eles falam e não vivem, até mesmo naquilo que eles falam, eles não vivem. Falam mentiras, têm cauterizado a própria consciência. Então, ou seja, eles falam aquilo inconscientemente. Ensinam sem saber do que estão falando, sem dominar do assunto, sem ter vivido. Eu me preocupo muito, porque quando Deus me dá uma palavra, eu não tive tempo de vivê-la, eu posso correr o risco de falar baboseira. Sim ou não? Agora preste bem atenção, se aquilo que nós sabemos, já recebemos de Deus, que é a palavra, o pouco que você tem, o muito que você tem, sabendo isso que é a verdade para você, se você consegue viver isso, glória a Deus. Agora, nós não podemos pegar e distorcer a essência daquilo que é o verdadeiro evangelho, porque senão nós temos a nossa mente cauterizada, a nossa consciência significa a insensibilidade daquilo que nós estamos vivendo. Por quê? Eu vou fazer porque o pastor falou, eu vou dar porque a igreja disse que tem que dar. Mas nós não buscamos a essência. Por que o pastor está falando? Eu tenho batido muito nessa tecla esses últimos dias, porque não é de hoje, mas é de muitos anos. Isso não acontece aqui, só acontece lá em Brasília, tá? Isso não acontece com os irmãos que estão aí assistindo. Mas termina o culto, é muito difícil você ter alguém que pega a Bíblia e confere tudo que o pastor falou, que vai a fundo saber. Raramente, eu vou te falar assim, um dos momentos raros na minha vida, alguém pegou depois do culto, me mandou uma mensagem dizendo: pastor, muito obrigado por essa palavra que eu estava lendo aqui, eu entendi. Raramente as pessoas fazem isso. Você sabe por quê? Sabe por quê? Os cristãos, nos últimos 30 anos, mais ou menos, aprenderam a servir a Deus por aquilo que Ele dá, por aquilo que Ele tem, por aquilo que Ele pode fazer, e não aprenderam a servi-lo por aquilo que Ele é. Não sabem verdadeiramente quem é Deus. Porque as pessoas no Antigo Testamento, você vai ver Abraão, ele servia a Deus por quê? Porque ele ouviu falar? Não. Mas ele conheceu pessoalmente alguém que começou a falar com ele. Moisés conhecia Deus lá no Egito, ele conhecia os deuses do Egito, conhecia a história do seu povo, mas ele não conhecia Deus. E eu falei esses dias assim que é muito mais fácil as pessoas virem à igreja do que virem a Deus. É assim. Infelizmente nós estamos vivendo tempos assim difíceis dessa maneira, onde que a mente das pessoas estão cauterizadas. Significa que já foram tanto machucados, foi tanto calejado. Você pega aí você tem um calo e aperta, é insensível. Eu toco violão, eu passo os dedos aqui, ó. A mão eu não sinto, porque está calejado. Mas funciona, eu toco. Preste bem atenção. Está calejado, mas funciona. Do seu jeito. Aí, Paulo declara no versículo 3, proíbe o casamento, ordena a abstinência de alimento, porque Deus criou para os fiéis, para que conheçam a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça. Deus não enviou Jesus Cristo para morrer aprisionados na religião, para que continuássemos aprisionados nas ideologias, para que continuássemos aprisionados numa palavra sem espírito, na hipocrisia e doutrina de homens e de demônios. As pessoas, quando não conhecem a palavra de Deus, elas são levadas de um lado para o outro. Paulo, ele fala a igreja de Tessalonicenses, a igreja de Gálatas, ele fica pasmo. Eu consigo ver o desespero de Paulo quando ele fala para a igreja da Galácia.
Se fosse para traduzir da linguagem de hoje, ele diz assim: eu não acredito que vocês estão vivendo outro evangelho além daquilo que eu já ensinei para vocês. Seja maldito. O evangelho, a palavra de Deus, ela é imutável. Se tem alguma coisa fora do contexto da palavra de Deus, querido, tem alguma coisa errada. Não é o verdadeiro evangelho de Deus. E aí versículo 4 ele diz: porque tudo o que Deus criou é bom. Fala para o teu irmão: tudo o que Deus criou é bom. Mas e por que então, pastor, está do jeito que estão as coisas? Por causa da deformidade do pecado na vida das pessoas. Porque tudo que Deus criou é bom, e não há nada do que rejeitar, sendo recebido com ação de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Aleluias. Agora veja só, do versículo 1 até o 4 desse capítulo, ela está declarando claramente que eu e que você devemos ter a responsabilidade de vivermos o verdadeiro evangelho, porque nós já recebemos o evangelho de Deus. Você já viu aquela cena onde que você pega um telefone desses novos aí, smartphones, cheio de passar dedo para lá e para cá. Você pega e entrega lá para o seu nono, para o seu avô, para sua mãe, para o seu pai, um telefone daquele. Eles vão ter jeito de mexer, de usar aquilo. Não é fácil, não é? Aí você pega e dá para uma criança ali de 1 ano de idade. Parece que a criança, quando vê, ela já sabe que ela tem que passar o dedinho. Mas o mais velho não consegue nem... Você vai ver os mais velhos, eles usam aqueles telefones com os botões, os números bem grandão mesmo, porque a função do telefone é para ser telefone. Sim ou não? Hoje nós não temos telefone, nós temos smartphones com tantas coisas que têm a função de telefone. O telefone hoje perdeu a essência daquilo que ele é de fato. E assim tem sido com o evangelho de Deus na vida do cristão. Por quê? Porque de alguma maneira as coisas parecem que vão evoluindo, para ficar bom no final das contas, vai se degenerando, vai perdendo a essência da qual o propósito foi criado. E o evangelho de Deus, a palavra de Deus diz que ela é o poder de Deus. Por que eu estou falando isso nessa noite para você? Porque se o evangelho de Deus não tem sido poder na tua vida, com a eficácia de fazer a diferença, tem alguma coisa errada. Você pode ir de culto em culto, de igreja em igreja, de mestre em mestre, profeta, seja lá o que for, a tua vida vai continuar sendo a mesma, porque na essência do que significa o verdadeiro evangelho, você já se perdeu há muito tempo. Nós estamos buscando um Deus que não conhecemos. Se você não conhece, por que você quer? Olha que interessante, Paulo, ele chega lá na Grécia, e ele começa a ministrar na palavra, e lá existiam vários postes ídolos de vários deuses. E ele chega num lá que estava escrito assim: ao Deus desconhecido. E lá ele começa a falar desse Deus desconhecido que ninguém conhecia, mas tinha seguidores. A igreja de Jesus Cristo nos últimos dias tem sido dessa maneira. Estão buscando um Deus desconhecido, ouvem falar, como Jó dizia: antes os meus ouvidos só ouviam falar. Conhecer Deus na essência vai muito mais além daquilo que Ele pode te dar, infinitamente além daquilo que Ele tem para te dar. Deus, Ele não morreu numa cruz, queridos, para que nós tivéssemos, olha só, prosperidade, para que nós tivéssemos carro, para que nós tivéssemos casa, até mesmo família. Porque em determinado momento Jesus disse assim: olha, aquele que não largar pai, a mãe, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Ou seja, Deus, Ele é um ser que nos criou para sermos relacionáveis com Ele. Não que Deus se sentisse sozinho, não.
Deus não precisa do homem para ser adorado. Preste bem atenção nisso, porque no céu já existia adoração antes mesmo de nós sermos criados. Eu não vou. Eu conheço pessoas que dizem assim: se Deus não fizer, eu não vou, não sou mais da igreja, eu não vou mais isso, eu não vou mais aquilo. A primeira coisa que acontece quando as pessoas ficam frustradas porque não receberam aquilo que queriam de Deus, elas abandonam Deus tão fácil assim. Qual é o valor que Deus tem para você? Qual é o valor, a essência daquilo que você tem aprendido? Então eu tenho falado desde que a gente chegou aqui que muitas coisas serão desconstruídas na nossa vida, porque aprendemos dessa maneira. Doutrina de homens, doutrina de demônios, espíritos enganadores, que falam diretamente aquilo que o homem quer ouvir. Sabe, queridos, eu sinto o desejo no coração de Deus, que Ele quer se revelar a você. Sabe o que Deus fez isso com o povo? E faz isso o tempo todo. A Bíblia diz lá em Apocalipse que Ele está na porta, batendo. Alguém que abrir, Ele entra e ali Ele faz morada e vai cear, Ele vai celebrar uma nova vida. Lá no Antigo Testamento, quando o desejo de Deus era de se revelar ao povo. O desejo de Deus era finalmente se revelar como Ele era, e o povo de Deus pudesse se relacionar com Deus na sua essência. Aí que sabe o que aconteceu? O povo ficou com medo, e aí que surgiu a famosa frase: Deus vai castigar. Aí que surgiu o medo das pessoas conhecerem a Deus. Olha o que aconteceu com Abraão. Abraão vendia, ele era empresário, ele vendia a imagem de um Deus desconhecido. Era o Deus das outras pessoas, eram deuses pagãos. Mas ele vendia, ele trabalhava com isso. Ele não conhecia Deus verdadeiro. E aí um dia, Deus falou com ele. Um dia Deus pegou e falou com Moisés. Moisés não conhecia, de repente Deus chama ele na sarça para falar com ele. E diz assim: tira a sandália dos teus pés. Aí ele pergunta: quem é que está falando comigo? Como é que é o seu nome? Ele responde: eu sou. O grande eu sou é que você precisa conhecer. Porque o eu sou se manifestou, não foi na riqueza, não foi nas coisas boas da vida, não. O grande eu sou se revelou para Moisés no deserto, fugitivo, com medo de ser preso. Deus se revelou para ele lá no meio, dentro de uma caverna, através de uma sarça. Aí o que aconteceu? O que é que fez com que Moisés voltasse lá todos os dias? Algo atraiu a ele aquele lugar. Algo fez com que ele permanecesse em conhecer aquele grande eu sou. Fala para o teu irmão: você precisa ter fome e sede. Quando você está com fome e sede, o teu organismo te dá um sinal, não dá? E aí você fala assim: bateu aquela fome. Depois do culto, então, é certo, né? Teu organismo te dá um sinal que você tem fome, que você tem sede, e logo você procura rapidamente saciar essa tua fome e tua sede. Mas não significa que uma vez que nós talvez comemos ou bebemos, nós vamos estar fartos, porque amanhã você vai sentir fome de novo. Por que nós não somos assim com Deus? Por que muitas igrejas não são assim? Sabe o que as igrejas têm feito nesses últimos dias? Elas estão planejando como que elas vão celebrar o retorno das atividades da igreja, porque até então as pessoas permaneciam na igreja, você sabe por quê? Por causa de entretenimento, por causa de vãs filosofias, por causa de palavras que massageavam o ego das pessoas, aquilo que agradava a elas. E agora pastores estão desesperados. Eu já ouvi alguns pastores conversando comigo: como que nós vamos trazer de volta as ovelhas para dentro da igreja?
E eu falei bem assim: volte a ser pastor. A tua igreja precisa voltar a ser o aprisco. Porque a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. É só você chamar ela de volta, ela vem, querido. Eu falei bem assim. É só ela ter um aprisco, o lugar certo das ovelhas ficar. Agora, se a tua igreja se tornou um palco, um picadeiro de entretenimento, e a voz que fala mais alto lá é a sua, meu irmão, você vai ter trabalho. É melhor você começar tudo de novo, é melhor você começar tudo do zero. E é isso que tem sido vivido nesses dias. Nós estamos vivendo o tempo da apostasia. Outro dia eu ministrei essa palavra aqui. Tempo da apostasia, abandonar a fé. Porque afinal de contas, pastor, eu fui atraído para a igreja porque lá tinha uma equipe de louvor, uma banda. Eu fui atraído, eu estou na igreja porque eu estava lá no mundão, eu tocava lá no mundão, e eu vim para a igreja, agora eu toco na igreja. Eu vim para a igreja, pastor, porque antes disso eu era bêbado, eu vim para a igreja lá e o pastor toma vinho comigo todo final de semana. A gente ri, mas infelizmente, é uma infelicidade que acontece. Então preste bem atenção, as pessoas estão sendo atraídas para a igreja por quê? E por quem? Um pouco antes de chegarmos aqui no culto, alguém me perguntou: o pastor Bira vai estar lá? E nós falamos: não, mas vai ter culto, nós vamos estar lá. E não está aqui. Eu entendo, eu não julgo essa pessoa, mas eu vejo a prisão ao qual ela se encontra. Preste bem atenção, como as pessoas estão aprisionadas em doutrinas, em ideologias, em pensamentos mundanos, humanos, que fazem com que as pessoas tenham a sua mente cauterizada, insensível, e elas não conhecem a Deus. Ela conhece o Deus como as pessoas falavam, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É o Deus que fala com Moisés. O povo não queria conhecer Deus, porque quando Deus se revelou, eles ficavam apavorados, e eles falaram para Moisés, o povo se reuniu e falou para Moisés: Moisés, não queremos falar com Deus, nós não queremos ver Deus, seja você quem vai falar por nós. Cansamos. Em outra hora recebemos pessoas que: pastor, ora por mim. O famoso crente 6 horas, como a gente brinca dizendo, ora por mim. A pessoa não tem a capacidade de orar por si mesma. Então, ou seja, a fé dela é baseada em quê? Ela tem fé nas pessoas, nos pastores. E esquecem que pastores são falhos. Pastores estão sujeitos a essa doutrina de demônios, espíritos enganadores. Pastores estão sujeitos porque a Bíblia diz assim, ó, preste bem atenção: aquele que acha, não é aquele que está, aquele que acha estar de pé, cuide-se para que não caia. A pessoa pode dizer, como eu ouvi essa semana: eu tenho domínio, sou doutor nesta área. Ela pode dizer isso para você, querido, mas até nisso mesmo ela tropeça. Tropeça nas suas fábulas, tropeça nas suas lendas, sei lá o que dizer. Mas não é verdadeiramente o Evangelho de Deus que eles estão vivendo. Porque se a Bíblia diz que verdadeiramente viver o Evangelho, a Bíblia diz, Jesus falou bem assim, ó, vamos resumir então o que é o Antigo Testamento, vamos resumir a lei. Isso que a lei e os profetas dizem é: ama o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo a ti mesmo. Se você não consegue amar a Deus, você não vai amar a si, nem conseguir amar o teu próximo. Se a Bíblia fala que o Antigo Testamento é tudo isso, por que nós vamos correr atrás de outras coisas? Uma vez eu ouvi uma mensagem de um cantor chamado Juliano Som. Ele dizia assim: se a Bíblia diz que nós devemos morrer para as nossas vontades, para os nossos desejos, para a nossa carnalidade, a nossa natureza pecaminosa, por que nós não morremos? Por que é que nós não abandonamos?
E aí ele diz assim, não, porque nós queremos então buscar, ele usa uma expressão, então as mulheres preferem buscar o seu 100º par de sapato, os homens querem, das igrejas, querem que a sua igreja esteja sempre lotada, é o banco de não sei o que, é o púlpito de mármore, disso, de aquilo, é a luz, e piriri pororô. Eu conheço tão aqui perto, aqui, tantas igrejas, megas igrejas, grandes igrejas, com uma mega estrutura, uau! Mas Deus não está lá. Deus não está lá. Algumas, Deus nem foi convidado para entrar, nem para a inauguração. Outras, Deus estava até no momento onde que o coração do homem se voltou para o eu, e aí Jesus se obrigou a sair. Porque ele foi convidado a se retirar, ele não falou, permanece comigo, então eu vou ter que sair. Porque agora não tem mais lugar para mim dentro dessa igreja. E assim, infelizmente, as pessoas, dia após dia, sem perceber, estão abandonando a fé, começam a acreditar em homens, acreditam em placas de igreja. Não sei se isso aqui acontece lá para cima. Você quer ter uma igreja grande? Bota uma placa de um nome de uma igreja conhecida, bota a foto daquele líder lá e a tua igreja vai bombar. É uma igreja que não tem fonte própria. Sabe, esse evangelho, ele tem aprisionado as pessoas. Aliás, esse não é o evangelho de Deus. Porque o evangelho de Deus, a palavra de Deus diz que é poder, e ela muda a vida das pessoas. Ela transforma. Esse tipo de lugar, esse tipo de igreja, ela precisa ser relevante na sua sociedade. Eu falo para vocês e confesso que meu coração está angustiado, agoniado. Por quê? Porque em tempo de pandemia a igreja está fechada, não consegue fazer muita coisa lá fora. Está agoniado porque antes de vir para cá, Deus me mostrou muita coisa fora da igreja, do que fazer lá fora. E eu falo, Senhor, todas as vezes quando eu estou lá em Garibaldi, eu vou orar, eu falo, Senhor, o Senhor me mostrou, o Senhor eu vi, Deus, eu vi as praças, eu vi as ruas, Deus, por que eu estou trancado, por que a porta da igreja está fechada? A gente se questiona, eu estou angustiado por causa disso. Meu objetivo não é fazer com que essa igreja esteja lotada, ou que Garibaldi esteja lotado, ou que igreja outra esteja lotada, não. Eu quero que o céu seja lotado de pessoas que foram resgatadas do reino das trevas para o reino de Deus. Esse é o meu objetivo. E eu ainda vou além, porque se eu estivesse aqui somente para ter pessoas, ovelhas, meu irmão, você pode ter certeza, eu não estaria nem numa sala desse tamanho. Sim ou não? Mas eu estou aqui, nós estamos aqui em obediência. Toda vez que eu vou orar, eu falo, Deus, eu estou aqui em obediência. É esse momento que nós estamos vivendo, é a obediência. Se meu objetivo fosse outro, talvez, sabe que eu não estaria aqui. Por 2 vezes eu recebi convite para ser pastor na Igreja Batista Lagoinha. Uma igreja que só de jovens tem mais de 8.000 membros de jovens. Convidado para ser pastor de jovens 2 vezes. Com salário. Meu Deus, eu nem sei o que é isso faz muito tempo. Um salário bem generoso. Em casa pastoral. Mas eu escolhi a vontade de Deus, aquilo que o Senhor escolheu para mim, aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer. Entende? Nós não podemos nos enganarmos a nós mesmos. Se o evangelho ao qual você tem vivido não te confronta, não te traz agonia, não te traz ali uma incomodação, não é o evangelho de Deus. Existiu um homem na palavra de Deus lá no livro de Atos, capítulo 4, capítulo 7, se eu não me engano, capítulo 6 e o capítulo 7, no livro de Atos, chamado Estevão. Este homem, a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo, e por meio do evangelho ao qual ele ministrava, sinais e prodígios aconteciam. E aí os outros crentes se incomodaram, as outras religiões se incomodaram. A Bíblia diz ali que as pessoas rangiam os dentes por causa do evangelho que ele pregava. As pessoas colocavam o dedo nos seus ouvidos
por causa do evangelho que era pregado. As pessoas tinham agonia, não porque ele pregava um falso evangelho, não, porque ele pregava o verdadeiro evangelho. Você vai ver ali do capítulo 6 até o 7, no momento onde que ele foi preso, no momento que ele foi defender a própria palavra, porque defender a si mesmo já não adiantava, porque ele já estava ali para ser condenado. Mas aí você vai ver que quando ele foi morto, mesmo assim, ele viu os céus abertos sobre a vida dele. Estevão pregava o verdadeiro evangelho. Ele não agradava a homens. Ele não agradava a homens. Eu tenho um pavor de chegar num lugar onde que eu vou ouvir uma mensagem que me agrada. Mas eu gosto de ouvir uma mensagem que me alimenta, uma mensagem que me confronta. Muitas vezes, ultimamente, Deus tem me dado palavras que têm me confrontado, tem feito com que eu tivesse um pouco de agonia para que eu faça alguma coisa. Se nós saímos por essas portas, sem botar a mão na nossa consciência, ouvindo uma mensagem, a palavra de Deus verdadeiramente, como ela está sendo ministrada hoje, saímos por aquela porta e dizer, não, isso não é para mim, isso é para o fulano que deveria estar aqui, isso é para o fulano que não está aqui. Eu já tentei viver isso, não dou conta, não consigo mudar. A gente venda tantas coisas, mas se nós saímos por aquelas portas, nós estamos dando o que Deus está fazendo conosco hoje. Nós estamos colocando a perder tudo o que Deus tem trabalhado nas nossas vidas, desde o momento onde que você levantou as suas mãos, entregando sua vida para Jesus. O evangelho de Deus precisa confrontar a tua vida, precisa te tirar a tua paz, porque essa falsa paz que você vive, é uma falsa paz. Vivemos uma falsa paz. Sabe quando Jesus lá em Mateus 23 diz assim, que nós não podemos agradar a Deus e a Mamon. Sabe o que significa, qual é o significado de Mamon? O significado de Mamon significa segurança. Mas Mamon também é identificado lá no Antigo Testamento, na época de Jesus, como Deus do dinheiro. Significa que pessoas adoravam Mamon porque, teoricamente, elas adoravam porque achavam que Mamon prosperaria. Quantas pessoas vêm para a igreja porque Deus vai prosperar? Mas preste bem atenção, quando a Bíblia diz, Jesus diz, nós não podemos adorar a Deus e a Mamon, ele está dizendo, nós não podemos adorar a Deus e aquilo que nos dá segurança. Qual é a sua segurança? O que é aquilo que te dá certeza? Se não for Cristo. Tem pessoas, nós somos assim. Minha esposa, outrora era assim. A sua confiança estava no seu salário, no seu dinheiro. Tem pessoas que confiam na força do seu braço. Eu brinco aqui várias vezes que quando eu era jovem, eu dizia, eu tenho domínio. Confiamos no nosso trabalho. Confiamos lá no carro que a gente tem, na casa que a gente tem, no alimento, na roupa que a gente tem. Isso não é segurança. Isso não é segurança, porque essas coisas a Bíblia diz que são temporais. Vai acabar, vai deixar de existir. Mas quando foi perguntado para Jesus, Jesus, você é bom? Jesus respondeu o quê? Não há ninguém bom, se não for só o próprio Deus. E quando ele falou também assim, que nós não devemos ter medo, nós não devemos ter medo das pessoas, nós devemos ter medo daquele que pode nos lançar no inferno. Quem é que pode te lançar no inferno? Senão você mesmo. A maior batalha que nós passamos não é contra Satanás. Ninguém pode lutar com Deus, ninguém pode contender com Deus. Então nós lutamos contra quem? Contra nós mesmos, o nosso eu, a nossa vontade, os nossos pensamentos. Significa que nós precisamos abrir os nossos olhos, e a nossa segurança precisa estar no Senhor. Davi declarou no Salmo 121, eu elevo os meus olhos para o monte, porque de lá virá o meu
socorro, o meu socorro, a minha confiança vem de ti. Jesus é em quem nós devemos nos apoiar e nós termos a firmeza e a certeza de que tudo vai dar bem, que tudo vai passar. A nossa segurança precisa estar no Senhor. Pessoas estão desesperadas, o tempo todo a gente recebe informações de pessoas que estão doentes, de pessoas que não estão conseguindo trabalhar, de pessoas que estão endividadas. A gente vê notícias o tempo todo assim, mas aonde que está a sua confiança? Porque falta de segurança em Deus é falta de segurança no Senhor, é falta de confiança. Não confiamos, então aí você veja onde que está enraizado o evangelho que você vive. Viver o evangelho verdadeiramente também é viver um estado de espírito, um estilo de vida diferente. E o princípio talvez é a confiança naquele que te chamou. Amém? Se coloque de pé. Aleluias. Nós somos chamados para adorar ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Precisamos todos os dias nos avaliarmos, olharmos para dentro de nós e vermos o tanto que Deus tem de nós. Eu me alegro às vezes quando eu consigo identificar: uau, Deus já controla essa área da minha vida, ao qual agora eu não preciso temer. Feche os seus olhos, queridos. Peça para ti, Deus. Peça para o Senhor nessa noite revelar ao teu coração. Não são minhas palavras que convencem o homem, mas é o Espírito Santo do Senhor. Peça para Deus se revelar ao teu coração, porque verdadeiramente o nosso pensamento, a nossa mente é transformada quando nós conhecemos a Cristo. Não existe, Jesus ele disse, e esse parece ser uma palavra clichê, mas é a verdade, é a pura verdade. Não existe outro caminho que leva a Deus se não for Cristo. Feche os seus olhos. Fale com Deus nessa noite. Apresente ao Senhor tudo aquilo que tem sido mascarado na sua vida. Fala para Ele: Deus, eu achava, Senhor, que eu podia nessa área da minha vida, Deus. Eu achava, Senhor, que estava tudo controlado, estava tudo resolvido. Mas descobri, Deus, eu acabei descobrindo que a essência não era tu. Por isso me leva de volta, Jesus. Me leva de volta ao primeiro amor. Leva-me de volta, Senhor, para onde tudo começou, Jesus. Onde tudo era lindo. Onde tudo, Senhor, meu Deus, meu Pai, expressava e exalava o perfume de Cristo nas nossas vidas. Leva-nos de volta, Jesus. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. E quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. A
assim descobrimos o que somos. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar meu coração. Não há nada que podemos dar ou fazer mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar meu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas
Leva-nos de volta, Jesus, para o teu coração, Pai. Gera em nós, Pai, fome e sede, Deus. Mais fome e mais sede de Ti, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Tu, porém, tens seguido as minhas doutrinas, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Mas também no versículo 11 de Timóteo 3 diz assim: perseguições, aflições, tais aconteceram comigo em Antioquia, em Icônia, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Aqui foi Paulo falando. Paulo, ele tinha um coração voltado ao coração de Deus. Nós temos o nosso coração voltado ao coração de Deus. Tudo que foi ministrado aqui nessa noite é a realidade, é o que nós temos vivido. Mas a palavra do Senhor diz que em tudo que nós temos vivido, que nós devemos guardar o nosso coração, guardar o nosso coração com temor do Senhor. Mesmo que as circunstâncias dizem que não, que nada vai dar certo, mas o Senhor, Ele é bom. A palavra dEle, a gente diz sempre, é a última palavra. É Ele quem diz a última. O médico pode dizer que não há solução, mas Deus pode dizer que há. Então eu prefiro ficar com a palavra do Senhor. Então isso que tem que ser guardado em nossos corações, a palavra dEle. Essa palavra que é real, que é verdadeira, é isso que nós temos ministrado, é isso que nós temos ensinado, as doutrinas não de homens, porque isso tudo vai ficar, mas o que vai ser levado conosco, o que vai ir, são aquilo que Deus tem nos ensinado, o amor verdadeiro, a paciência que a gente tem um com o outro, o amor um pelo outro. Isso Jesus ensinou, e é isso que nós precisamos ensinar. Amar um ao outro como a si mesmo. Como eu posso dizer que me amo se eu não consigo amar o que está do meu lado? Como eu posso dizer para Jesus que eu amo com todo o meu ser se eu não consigo amar aquele que está mais próximo de mim? Então eu não sei amar, eu não sei que amor é esse. Só Jesus pode nos dar esse amor. Então que nessa noite nós possamos viver verdadeiramente o Evangelho do Senhor, porque é Ele que vai mudar tudo. E é Ele a única coisa que nós vamos levar conosco. É o Evangelho do Senhor, é a verdade, é isso que vai com nós. O resto tudo vai ficar. Grandes templos, púlpitos, instrumentos, isso tudo vai ficar. É passageiro, como foi dito. Mas aquilo que Deus tem feito aqui dentro, de meu coração e do teu coração, isso nós vamos levar para toda a eternidade. E isso é importante, por isso que nós devemos guardar o quê? O nosso coração. Então nessa noite, leva para casa tudo que foi ministrado aqui e pense, repense, qual é o seu maior objetivo aqui? Ter grandes conquistas nessa terra, mas perder as grandes conquistas do céu? Ou ter grandes conquistas lá? A gente pode ter poucas coisas aqui, mas quando nós formos para lá, o nosso lugarzinho está reservado com grandes coisas que o Senhor já tem preparado. Porque quando Jesus ele subiu, ele disse: ei, que vou preparar-vos um lugar. E este lugar eu quero estar. Quem quer estar comigo? Amém? Glória a Deus por isso. Então vamos buscar a verdade de Deus e levar isso para todos os dias das nossas vidas. Isso é que vai fazer a diferença. Não é ter grandes coisas aqui, mas ter grandes coisas lá, aonde o ferrugem não consome, aonde a traça não destrói e o ladrão não rouba. Lá ninguém pode tirar de você aquilo que você conquistou aqui dentro. Ninguém vai tirar de você.
Aqui pode ser são coisas passageiras, são coisas que vão ficar, mas aquilo que a gente vai levar para a eternidade, isso sim é precioso, isso sim é valioso, e é nisso que nós temos que nos apegar nesses dias, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quando é o dia que o Senhor vai vir nos buscar, quando os nossos olhos fechar aqui e abrir lá. Então nós temos que estar preparados, buscar verdadeiramente aquilo que é precioso para o Senhor, que é a nossa salvação, é o que nós conquistamos lá e não o que nós conquistamos aqui. Amém? Glória a Deus por isso, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Eu quero agora nesse momento fazer o nosso momento de gratidão. Aquele que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, a sua gratidão ao Senhor, aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Porque esse é um momento onde a gente devolve para o Senhor tudo aquilo que Ele fez por nós. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar cada vida, Senhor, cada coração generoso, Senhor, nesta noite, ó Pai, cada coração que tem se disponibilizado, Senhor, de contribuir com a Tua casa, ó Deus. Abençoa os Teus filhos, Senhor, traz, Senhor, cada vez mais, Senhor, a provisão, Senhor, multiplica sobre a casa deles, Senhor, todo tipo, Senhor, de provisão que eles necessitam, ó Pai. Eu não sei, Senhor, pelo qual a necessidade dos Teus filhos, mas eu sei que o Senhor sabe, porque a Tua palavra diz que o Senhor sonda os corações, ó Pai. Que nessa noite o Senhor possa retribuí-los, ó Pai, infinitamente mais do que aquilo que eles têm, Senhor. Nessa noite, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa, Senhor, ser derramado, Senhor, sobre a vida de cada um, e o Teu amor, Senhor, principalmente, seja multiplicado entre nós, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem trouxe? Menos de mim, mais de Ti, menos de mim, mais, Senhor, muito mais de Ti, menos de mim, mais de Ti, menos de mim, mais, Senhor, muito mais. Põe sua mão no seu coração e diga assim: eu tenho tanta fome, eu tenho tanta sede, eu sei que existe mais, eu sei que existe mais. Eu tenho tanta fome, eu tenho tanta sede, eu sei que existe mais, eu sei que existe mais. I am so hungry, I am so thirsty, it has to be one, it has to be one. Mais de Ti, menos de mim, mais de Ti, menos de mim, mais, Senhor, muito mais de Ti, menos de mim, mais de Ti, menos de mim, mais, Senhor, muito mais. Mais de Ti, menos de mim, mais de Ti, menos de mim, mais, Senhor, muito mais. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos dá o alimento, é o Senhor que provoca em cada um de nós, Pai amado, a fome, a sede, o desejo, Senhor, porque é Teu Espírito que opera tudo isso em nós, Pai. Mas, Pai, queremos declarar, Deus, que nós abrimos o nosso coração, Pai, que o Senhor venha, Senhor, transformar, Pai, a essência dentro de cada um de nós, Deus. Por isso nós clamamos, Senhor, para que o Senhor venha estar mexendo, Pai amado, com a nossa estrutura, com
tudo que somos, que temos, ó Deus. Nós clamamos, Deus, venha, Senhor, operar em nós o querer e o efetuar. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, Deus. Em tempos difíceis, Senhor, nós não queremos, Senhor, meu Deus, meu Pai, abandonar a fé, mas nós queremos estar firmes, Senhor, meu Deus, firmes, Pai, através da Tua palavra, Jesus, com as armaduras da fé, Senhor, as armaduras espirituais, Pai, para que, Senhor, meu Deus, meu Pai, em tempos difíceis, Senhor, possamos permanecer, Deus, inabalável, Jesus. Amém. Coloca a sua mão sobre o seu coração. Quero lembrar aos irmãos que estão aí na internet que logo mais agora às 20 horas nós estaremos dando continuidade dessa mensagem ali na igreja de Garibaldi. Amém? Você é nosso convidado. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos guarda, nos leva, Senhor, ao retorno dos nossos lares. Prepara, Senhor, todas as coisas ali, Pai, para o culto logo mais, Pai. O Teu povo, Senhor, meu Deus, meu Pai, seja atraído lá, Pai, por Teu Espírito, porque eles venham se encontrar contigo, Jesus. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. O Senhor derrame sobre ti a sua bênção e te dê a paz hoje e para todo sempre. Amém. A igreja do Senhor declare amém. Amém, queridos. Vão na paz do Senhor Jesus. Vocês tenham uma ótima semana abençoada em nome de Jesus. Amém.